Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à última webinar da programação do Outubro Rosa. A gente está chegando no final do mês de outubro e essa é a nossa última atividade da programação. Claro, o nosso quiz online segue aberto até o dia 31. Então, quem quiser testar seus conhecimentos em relação aos mitos e verdades acerca do câncer de mama, pode acessar o link disponível pelo QR Code nos murais, aí nas divulgações na intranet, nas divulgações das unidades, e participar até o dia 31. Antes da gente iniciar a palestra do dia, eu gostaria de apresentar o segundo vídeo feito com depoimentos das nossas colaboradoras que já enfrentaram câncer de mama. Mulheres fortes que lutaram, venceram e hoje estão aqui para contar um pouquinho da sua história. Mulheres que nos inspiram. Ai, passa um filme pela cabeça, sabe? Porque já se foram 2 anos e eu olho para trás e falo, caramba, eu dei conta. Eu via pingar a quimioterapia e eu falava, ali está a minha cura. Independente da gente estar debilitada, a confiança é a maior. Ela supera qualquer coisa, né? Eu entrei num canal de positividade mesmo, de otimismo, de acreditar que tudo daria certo. Já estava até contando com a minha peruca longa, né, loira, que eu ia balançar, nunca tive cabelo comprido. Oi, eu sou a Ana Maria Vieira, eu tenho 44 anos. Ouvi assim do médico, né, realmente é um câncer e a gente precisa tratar. É assustador, mas também é um desafio. A gente, nesse momento que recebe o diagnóstico, você escolhe como vai encarar isso daqui para frente. Então, só tem 2 opções. A gente só consegue passar por isso de pé, com força, se esforçando para continuar, ou sofrendo. E eu decidi que eu não ia sofrer com isso. Confesso que foi assustador no primeiro momento, já que na minha família não tinha nenhum caso de câncer. Eu fui o biscoito da sorte. Foi um susto, foi como se tivesse tirado o meu chão, né? Na época meu filho tinha 5 anos, eu me preocupei muito com ele, como que ia ser o futuro, que era incerto ainda, né? Eu não tinha detalhes ainda sobre o meu câncer. O tratamento começou, eu implantei um catéter, comecei a fazer as quimioterapias, a médica me avisou que eu ia perder meu cabelo. Antes mesmo de cair o cabelo, todo o cabelo, né, eu já raspei. E foi também uma das partes mais difíceis que eu tive que enfrentar, né? Eu vi a morte, eu clamei por Deus, eu falei, Deus, eu tenho que fazer muita coisa ainda. E será que isso vai me levar agora? Né? Eu ainda espero ajudar muitas pessoas. Eu tenho muitos ideais, mas eu sei que a vontade sua é suprema. Mas se eu tenho ainda uma chance para mim, eu espero que seja agora. Eu confiava muito no autoexame, né? Então, sempre tinha um autoexame, ia deixando mamografia para outro mês, para outro ano, né? E do grande aprendizado, de uma coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, o autoexame ele é super importante, a gente tem aí que tá fazendo mesmo, mas não deixar de lado a mamografia, o ultrassom, o acompanhamento médico. Então, o meu recado é que a gente pare com esse medo bobo de eu só vou procurar um serviço de saúde, um médico, se eu estiver sentindo alguma coisa, ou então eu prefiro nem saber, eu não quero descobrir. A gente tem que descobrir sim. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, é a nossa riqueza. Então, para a gente continuar fazendo tudo que a gente gosta, a gente tem que estar com a saúde boa. Existe cura, mas depende muito da gente também, né? Às vezes sente algo diferente, depois eu vou. E esse depois, às vezes pode ser tarde, né?
O meu desejo é que as pessoas procurem sempre manter em dia os seus exames de mamografia, ultrassom de mama, se for necessário, enfim, tendo acompanhamento médico e não só confiando, não tenho nada, autoexame deu nada, é tudo tranquilo. Então, que tenha essa consciência, né? Câncer, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social, ele não escolhe profissão, ele pode acometer qualquer pessoa. A gente tem muitos casos diferentes aqui no hospital. Então, não feche os olhos. Não feche os olhos. Não ignore. Não finja que não é com você. Faça seu autoexame. Procure seu médico. Faça os exames necessários, os exames de rotina. Se cuida, porque a gente nunca sabe onde ele vai aparecer. E ignorar, deixar para lá ou ter medo não vai ajudar em nada. Quanto mais cedo descobre, mais fácil é o tratamento. Oi, eu sou a Paula, eu venci o câncer de mama. Você também pode vencer. Ame-se. Cuide-se. Depoimentos que emocionam, né, gente? Mais uma vez, nossas colaboradoras dando um show. O assunto é autocuidado, amor, né? Muito lindo. Bom, seguimos para o tema da palestra de hoje, que é fatores de risco e medidas de prevenção para o câncer de mama. Quem vai apresentar para a gente o tema é a doutora Adriana Akemi Yoshimura, médica com especialização em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Ela coordena o serviço de mastologia de várias unidades sob gestão do SECONS, o Hospital Estadual de Vila Alpina, o Hospital Estadual Sapopemba, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o AMI Barradas, o AMI Sorocaba, o AMI Geraldo Bubu, o AMI Lorena, o AMI Caraguatatuba, o Ambulatório Hora Certa da Penha e a Unidade Central, além do AMI Sorocaba. E é ainda secretária da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo desde 2017. Doutora Adriana, uma boa tarde. Obrigada por abrir espaço na sua agenda para estar conosco hoje aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer muito a vocês a oportunidade em poder estar representando uma equipe, né? Nós somos em 28 médicos que faz parte desse trabalho bonito, que graças a Deus a gente começou a fazer pelo SECONS em 2007, no Hospital Vila Alpina, e isso foi crescendo e a gente conseguiu ir proporcionando às mulheres, às pacientes, um tratamento que a gente fala muito padrão ouro, né? A gente consegue tentar o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer o tratamento cirúrgico, consegue proporcionar reconstrução mamária e em várias unidades do SECONS. Então, primeiro eu queria agradecer o fato de eu estar representando vários médicos, a outra coordenadora médica, braço direito, a doutora Daniela Sete, os cirurgiões plásticos que trabalham com a gente aqui em São Paulo, em Sorocaba. E lembrar que filho a gente não esquece, faltou só o AMI São Vicente, senão as meninas vão ficar bravas comigo. E olha, eu fiquei emocionada com todas as pacientes e colaboradoras, né? As pessoas que tiveram câncer de mama e que iniciaram essa nossa atividade de hoje dando seu depoimento. Eu acho que só isso para a gente já é uma aula, né? O que cada uma sentiu, os medos, as lições que levaram, e isso a gente não quer encontrar câncer, a gente não quer ter câncer, mas como a Marilena lá de Cotia disse, olha, não confiar só no autoexame, fazer os exames preventivos. Outra colaboradora disse, olha, o importante é fazer o tratamento precoce, o diagnóstico precoce para ter um tratamento que a gente fala mais com menos morbidades, né? E a gente vai tentar abordar isso com vocês. Então, isso para a gente já traz muita satisfação em ter esse compartilhamento que a gente teve de experiências pessoais, né? Para mim um grande bem-estar ver a Paula do Hospital de Sapopemba dizendo da sua experiência, dizendo como ela conseguiu vencer o câncer, e a gente acompanhou isso juntos e viu que não é uma situação fácil com um filho pequeno, né? E o quanto isso é importante. Eu acho que
a maior parte do que a gente tenta trazer para vocês em aulas, colaboradores falaram, né? E hoje eu quis trazer, então, falar um pouquinho mais sobre isso, assim, fatores de risco, o que a gente pode fazer. Tivemos uma aula brilhante na abertura do Outubro Rosa, com o doutor Antônio, dizendo sobre os diagnósticos precoces através da mamografia. Então, hoje a gente quis trazer um pouquinho como a gente pode fazer uma prevenção, que a gente fala da forma médica, uma prevenção primária. O que a gente pode fazer para tentar evitar desenvolver o câncer? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, com a nossa família, os nossos filhos, para atuar de forma a minimizar um risco de câncer, que infelizmente a gente vê que o câncer de mama é o que acomete mais a saúde da mulher. Infelizmente tem uma mortalidade ainda não desprezível, mas que conseguir fazer o diagnóstico precoce e tratar de forma precoce, a gente consegue ter menos morte, menos mutilações, um tratamento menor, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco e como a gente pode atuar prevenindo o câncer de mama. Vou dar uma breve aula para vocês e depois a gente vai abrir, então, para falar um pouquinho a respeito das dúvidas, mitos que a gente tenta tirar, e eu queria fazer essa abertura para tentar esclarecer algumas vezes que são mitos que a gente traz. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a apresentação. Opa, um segundinho só. Opa. Voltando aqui, e vamos compartilhar a tela primeiro. Share screen. Então, a aula é fatores de risco e estratégias de prevenção do câncer de mama. Lembrar para vocês, então, que o câncer de mama só perde para o câncer de pele não melanoma em relação à incidência, é o que mais acomete a saúde da mulher. Em 2020, foram 66 mil casos, mais ou menos, estimados no Brasil. E por que tem essa importância da mama, além de ser um câncer altamente incidente? Porque a mama traz para a gente outras sensações e emoções. Primeiro, a feminilidade, lembrar sobre como é um órgão sexual. A gente fala também da nutrição dos nossos filhos, então, como a gente tem um carinho especial pela mama porque amamentamos e a gente tem uma relação muito direta em relação à possibilidade de nutrição dos nossos filhos através da nossa mama. Como vocês disseram também, o câncer de mama ainda é muito... ao redor do seu diagnóstico, do seu tratamento, ainda existem muitos medos, mitos, e hoje, através da fácil divulgação de informações, muitas informações não verdadeiras são rapidamente contaminadas no nosso meio. Então, a gente vai tentar trazer para vocês e esclarecer um pouquinho sobre esses medos e esses mitos. Então, a gente tenta, na forma médica, quando a gente vai atender um paciente, a gente tenta identificar alguns fatores de risco que levassem muito aquela pessoa a desenvolver o câncer de mama. Por isso, a gente, em toda consulta, procura perguntar a respeito dos antecedentes familiares para câncer, a respeito principalmente de câncer de mama, se teve algum parente em primeiro grau. Quando a gente fala em primeiro grau, a gente pensa em mãe, irmã ou irmão, né? Se esse câncer foi diagnosticado numa fase precoce, por exemplo, na pré-menopausa, se foi um câncer de mama de um lado, se acometeu os dois lados da mama, e um histórico familiar também a respeito do câncer de ovário. Quando a gente começa a esmiuçar um pouquinho mais o histórico familiar e percebe que aquela família começa a ter várias pessoas sendo acometidas por câncer de mama e ovário, a gente começa a pensar um pouquinho do risco hereditário, ou seja, de alguma mutação genética que aquela família talvez tivesse e que isso pudesse ser transmitido para os seus filhos, né, netos. Outro fator importante para a gente identificar pacientes de alto risco de desenvolvimento do câncer de mama é a presença de algum tecido através de uma biópsia prévia de mama ou alguma cirurgia que ela tenha feito por alguma patologia mamária e que nesse resultado viesse no tecido a presença de hiperplasias com atipia, que de uma forma leiga é como se fosse uma célula mamária normal, mas tem uma proliferação um pouco mais aumentada. A atipia significa uma célula um pouco diferente da célula normal da mama, em relação ao seu formato.
a presença do seu nucleolo, a sua proliferação interna, ou até a presença da gente conseguir identificar já um antecedente pessoal de um carcinoma in situ. De uma forma leiga, também a gente fala que é como se fosse uma célula precursora de câncer invasor da mama, que é aquele câncer maligno, né? Então, a gente tenta identificar no histórico os antecedentes familiares, a presença de biópsias ou cirurgias prévias que conseguissem dar para a gente esse tipo de informação. E outro fator que também eleva muito o risco da pessoa desenvolver o câncer de mama é ter feito um tratamento de radioterapia no tórax, né, anterior. Ou seja, ter feito, por exemplo, um tratamento para alguns tipos de linfoma, que acabam fazendo uma radioterapia na região aqui do tórax, e aí, como pega um pouquinho a mama, e uma mama de uma paciente de 20 anos, às vezes 15, 18 anos, uma paciente jovem, também pode elevar o risco de câncer de mama ao longo da vida. Isso tudo para a gente tentar identificar, então, pessoas que talvez tivessem um alto risco, e quando a gente fala em alto risco, é mais do que 20% de chance de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Ao longo da vida, a gente fala até os 80, 90 anos. E aí, quando a gente pensa em hereditariedade, a gente coloca o exemplo vivo que foi trazido até na mídia para trazer informações verdadeiras, como foi o exemplo da Angelina Jolie. A gente sabe que o fator hereditário, ou seja, a gente herdar do pai ou da mãe um gene mutado que predispõe câncer, vai levar a risco só de desenvolvimento de um câncer somente em 20% dos tumores diagnosticados. Ou seja, em 80% das vezes, quando a gente diagnostica um câncer, a gente fala que o raio caiu na cabeça, que não teve nenhum fator hereditário, nenhum fator de risco familiar que fez o desenvolvimento daquele câncer. E hoje a gente tem alguns testes genéticos disponíveis no mercado, que a gente pega um raspado mesmo de saliva ou um pouco de sangue, e a gente faz a procura de algumas mutações genéticas em alguns cromossomos que estariam mais associadas, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o câncer de mama, mas existem outros genes que também podem ser pesquisados em relação a outros tipos de câncer, como o câncer de pâncreas, o câncer de intestino, numa idade mais jovem também, em alguns pacientes. E quando a gente fala em hereditariedade, só lembrar que a maior parte das pessoas é da área de saúde, mas não é da área médica, que hoje está aqui participando, que a gente ganha no cromossomo metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. E que quando a gente, por exemplo, tem uma mutação num gene, a gente sabe que aquela mutação tem uma chance que não é 100% de ser transmitida para os filhos. Por quê? Porque o meu filho, a hora que formar, vai ter metade do gene do pai e metade do gene da mãe. Então, o risco de uma pessoa, por exemplo, se a mãe tem uma identificação de uma mutação genética num cromossomo, o risco disso ser herdado pelo seu filho é de 50%, tá? Já que a gente sabe que esse tipo de hereditariedade do câncer de mama é uma hereditariedade que a gente fala de transmissão autossômica dominante. Então, metade do gene do pai, metade da mãe, então tem chance daquele filho não herdar o gene materno com uma mutação. E por que a gente pensa muito em mutação genética, identificar alguns genes, e os genes mais comuns são gene, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar no BRCA1 e no BRCA2? Por que a gente tenta identificar algumas mutações genéticas? Porque, por exemplo, se um paciente, uma pessoa que não tem mutação genética, tem ao longo da sua vida, ou seja, até os 80 anos, 8% de desenvolver câncer de mama e cerca de 5% de desenvolver câncer de mama ou de ovário, a gente sabe que se ela possui uma mutação no gene do BRCA1, esse risco de câncer ao longo da vida pode chegar a 80%. Então, aquela paciente pode ter, em vez de 8%, que é o risco populacional, um risco muito mais elevado de câncer de mama ou de câncer de ovário. E no gene BRCA2, cerca de 60% de desenvolver até os 80 anos o câncer de mama e 40% o câncer de ovário. E esses tumores costumam acometer pacientes mais jovens, uma idade mais jovem, tá? E como a gente disse, uma maior incidência do que a população geral. E aí, então, vamos usar novamente aquele exemplo da Angelina Jolie. A Angelina Jolie tinha mãe com câncer de mama na pré-menopausa, ou seja, antes dos 50 anos. Tinha também um histórico da tia materna com câncer de mama também na pré-menopausa.
Então, ela tem pelo menos um antecedente familiar de primeiro grau, que é a mãe, e a tia, que a gente não considera primeiro grau, mas é muito próximo da hereditariedade da pessoa. Isso, só o fato de ter 2 antecedentes, principalmente a mãe com câncer de mama na pré-menopausa, já aumenta para ela o risco de mais de 20% de ter câncer ao longo da vida. Então, nesse caso, a gente pode indicar a pesquisa da pesquisa de mutações genéticas hereditárias, né? Então, vai lá, colhe o material na saliva ou no sangue e faz exames. No caso da Angelina Jolie, foi identificada uma mutação para um gene que é o mais comum, que é o BRCA1. E esse BRCA1, então, como a gente viu que aumenta muito o risco de ter câncer de mama ao longo da vida, ela optou, então, aos 37 anos, em 2013, já tendo seus filhos e amamentado, a fazer uma cirurgia profilática da mama, ou seja, retirar as mamas, né, sem ter câncer, sem ter o diagnóstico de câncer, diminuindo, então, o seu risco, não em 100%, infelizmente, em medicina a gente fala que nada é 0 e nada é 100, mas em até 90% o risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, a gente vê que é uma situação, essa da cirurgia profilática das mamas, que não é para todo mundo, né? São casos selecionados e, principalmente, hoje a gente discute muito na área médica a indicação, principalmente pacientes que a gente consegue identificar a mutação desses genes e que, então, tem muito risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, e por isso a gente sabe que elas teriam um benefício em fazer uma cirurgia profilática. Porque a gente sabe que também as cirurgias todas estão associadas a algum risco, desde ao risco anestésico quanto ao risco cirúrgico. O risco de ter uma infecção, um hematoma, eventualmente de perder uma prótese. Além do mais, essas cirurgias profiláticas muitas vezes mexem com a sensibilidade da mama, então não tem mais aquela sensibilidade erógena que a gente tem no mamilo para atividade sexual. A gente muitas vezes fica sem uma sensibilidade tátil no tecido que seria onde tinha a mama quando a gente retira. Então, modifica muito a qualidade de vida, e então deve ser realizada só em situações de casos selecionados. E hoje a gente considera que esses casos são das pacientes que têm mutação hereditária. A gente também tem algumas prevenções medicamentosas que podem ser feitas, também em casos selecionados e de alto risco para câncer de mama. Então, não basta ter só um histórico familiar, mas a gente seleciona muitas pacientes, por exemplo, que têm aquelas hiperplasias com atipia, carcinoma ductal in situ, em algum produto de biópsia ou de cirurgia da mama, que poderiam elevar ela a um risco de até 4 vezes de desenvolver câncer de mama também ao longo da vida. Aí se faz um tratamento por 5 anos com medicamentos como o tamoxifeno e o anastrozol, que são medicamentos que a gente muitas vezes utiliza para tratamento do câncer maligno da mama, do carcinoma invasor da mama, mas que existem vários estudos no mundo que conseguem identificar uma redução de risco para os pacientes de alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, diminuindo em até 50% o risco dela poder ter câncer, né? Só que todo remédio, eu falo assim, até uma dipirona, a gente tem que lembrar que pode ter efeitos colaterais, né? E esses medicamentos, o tamoxifeno e o anastrozol, muitas vezes estão associados a efeitos colaterais muito comuns, como onda de calor, aqueles da menopausa, a predisposição em desenvolvimento maior de osteoporose, de dores articulares, como é o caso do anastrozol, e outros eventos que são raros, mas que se acontecem, a gente tem que pensar, puxa, será que valeu a pena correr o risco de ter esse efeito, como, por exemplo, a trombose venosa profunda, a trombose pulmonar e o câncer de endométrio, que estão um pouco mais associados ao uso do tamoxifeno. Então, todo medicamento tem que ter uma bela indicação, a gente tem que entender riscos e benefícios para a prescrição e para a sua utilização. Então, a gente tem alguns medicamentos também para fazer a prevenção do câncer de mama em casos selecionados, né? Aqui é da Sociedade Brasileira de Mastologia, falando que a gente tem que aproveitar e curtir pequenas coisas da vida, andar de bicicleta, estar com a família, fazer exercícios, né? E ter acesso ao tratamento do câncer de mama é uma forma também de ter acesso para a gente celebrar a vida. Bom, falando um pouquinho mais de prevenção de câncer de mama, a gente já ouviu bastante falar
que o estilo de vida hoje é a principal tecla que a gente tenta levar para todas as pessoas, a importância em ter uma boa qualidade de vida. E uma boa qualidade de vida é em relação à alimentação, a necessidade de fazer atividade física, evitar a obesidade, a fumar menos, a beber pouco álcool. E quando a gente fala em alimentação, a gente já está cansado de saber, né? Todo mundo fala a mesma coisa. O ideal é aquela alimentação balanceada, muito rico em verduras, vegetais, em derivados de leite, ricas em frutas, em fibras, a menor ingestão de carne vermelha. Não quer dizer que a gente precise retirar a carne, mas sempre pensar muito em tentar ver aquela carne com menos gordura e, principalmente, não só pensando no câncer de mama, mas pensando em câncer de intestino, em risco cardiovascular também, há uma menor ingestão dos embutidos. Quando a gente pensa em embutidos, a gente pensa desde salame, mortadela, enlatados, né? Que carregam com eles um risco um pouquinho aumentado, às vezes, do desenvolvimento, até mais para intestino, por exemplo, câncer de intestino, do que para câncer de mama. E a gente sempre lembra de alguns vilões clássicos, então a gente tenta identificar, através dos agrotóxicos e dos pesticidas, uma associação a alguns tipos de risco de câncer. Hoje menos, a gente tem mais controle em relação a isso, aos usos de hormônios que antes eram injetados em frangos, em bois, para ter mais peso, crescer mais rápido e atingir, né, aquele peso maior para ir para corte. E hoje isso é muito bem controlado pelo Ministério da Agricultura, então a gente, comprando carnes, frangos de procedência, isso tudo é muito controlado em relação ao uso. E outra coisa que a gente deve lembrar é tentar diminuir o uso de alimentos com conservantes, né? Por que a gente pensa tudo isso? A gente vê, infelizmente, eu vi uma colaboradora falando que o câncer de mama não escolhe raça, não escolhe idade e nem nível socioeconômico, tá? E, infelizmente, acho que a gente vem percebido ao longo das décadas, e aí eu já estou ficando com uma estrada de mais rodagem no tratamento do câncer de mama, ao longo dessa minha formação, que eu tenho desde 2005, que eu finalizei a mastologia como residência e estou atuando, a gente hoje vê muito mais meninas jovens tendo câncer de mama. E quando a gente fala em jovem, a gente fala em moças que antes eu não imaginava diagnosticar um câncer maligno invasor, carcinoma invasor, em meninas de 22, 26, 28, 30 anos. Em 2005, quando eu estava na residência de mastologia, quando a gente via um caso de 30 anos, a gente já pensava em publicar para congresso. Hoje, infelizmente, é uma situação mais comum. E aí a gente pensa, meu Deus, o que é que está acontecendo com a nossa população? E não é só Brasil. A gente vê isso ao longo do mundo e uma incidência também aumentando ao longo das décadas, né? Do câncer de mama na população geral e também na população jovem. Então, a gente deve imaginar que tem alguma participação desse estilo de vida que a gente vem levando. E o conservante facilita muito, às vezes, a gente ter uma comida mais rápida em casa. Então, é aquela lasanha que a gente descongela e bota no micro-ondas, é aquele suco de caixinha que a gente manda para as crianças na escola, que eu brinco que ainda na minha geração, esse ano eu vou fazer 46 anos, então é uma geração em que isso era caro, então suquinho de uva era quase nunca, e infelizmente isso foi ficando mais barato, tornando isso mais acessível à população, só que a gente vem agora tendo que repensar no momento que a gente vê muitas pessoas tendo câncer, não só de mama, mas câncer de intestino, às vezes a gente também acaba sendo surpreendida com pacientes jovens tendo esse tipo de câncer. E aí a gente tem que repensar em relação ao nosso estilo de vida, e a alimentação é um fator importante. Lembrar que a alimentação não vai ajudar só a evitar câncer de mama, como disse, câncer de intestino, vai evitar, se a gente tiver isso balanceado, a obesidade, que indiretamente leva às doenças cardiovasculares, que também matam muito, o infarto, o derrame. E aí, a atividade física é fundamental, porque eu brinco que em toda a fase da nossa vida, e depois dos 40, fica mais difícil manter peso, né? A atividade física ajuda a gente a controlar peso, porque faz com que a gente não coma só pouquinho e verdinho, que nem passarinho eu falo, que a gente possa comer um pouquinho mais, uma quantidade e porções mais habituais,
sem que a gente ganhe peso ao longo da vida. Ajuda também a gente a equilibrar o estresse. A gente sabe que o estresse também tem um fator negativo, ele acaba juntando um pouquinho mais de cortisol, junta aquela nossa gordura em tecido abdominal, que mulher odeia, mas que também aumenta risco cardiovascular. E ajuda a diminuir essa manutenção da saúde cardiovascular, como disse, diminui risco de infarto, risco de derrame. A atividade física ajuda a gente a dormir bem, porque a gente equilibra o estresse e ainda fica cansada, chega na cama e capota, né? E também, hoje, é muito associado na neurologia também a atividade física em diminuir o risco de demência. Nossa população está vivendo mais, então a gente tem hoje avós com 95, chegando aos 100 anos, e a gente quer estar bem, a gente quer poder estar contactando bem com a nossa família. E isso é a importância, então, também manter a atividade física, da gente poder estar lembrando das coisas, da gente poder estar tendo muita autonomia em ter uma vida com nossos controles pessoais, mesmo quando tivermos mais idade. Então, chegarmos, vivermos mais, mas vivermos bem. E a obesidade, hoje, em diversos estudos no mundo, está muito correlacionado ao desenvolvimento do câncer de mama e também ao maior risco daquelas pacientes que têm câncer de mama e principalmente estão na pós-menopausa, ou seja, que pararam de menstruar. Se tiverem acima do peso esperado, sobrepeso ou obesidade, elas têm maior risco de ter recidiva ou metástase do que aquela paciente que tem o peso adequado. Então, isso infere maior risco de morte. Então, e morte por câncer de mama. Isso, mais uma vez, eu digo para vocês, não estou nem falando de morte de infarto, nem morte de derrame, né? Nem as doenças que estão associadas à obesidade, ao diabetes, à hipertensão. Então, há o câncer de mama, tanto o maior risco de desenvolver o câncer, como de recidivar o câncer, como de morrer de câncer de mama. Então, a importância em a gente cuidar desse nosso estilo de vida. E aí a gente pensa em meio ambiente, porque câncer de mama atingindo mais mulheres e pacientes mais jovens, pessoas mais jovens, a gente tem que pensar em meio ambiente. A gente não consegue ter estudos bem conclusivos em relação ao quanto essa poluição ambiental que a gente vem discutindo, e aí a gente vai ter agora até essa discussão que está tendo na COP 22 a respeito de emissão de gases, né, poluentes na atmosfera, que tem tanto trazido muita importância na discussão mundial a respeito de controle de emissão de gases e da temperatura do clima, e também, por que não, pensar que pudessem eventualmente estar colaborando nessa incidência maior do câncer de mama. E aí, isso a gente não consegue, nos estudos, só validar que a poluição ambiental, gases atmosféricos, podem estar associados mais a câncer de mama, que é muito difícil a gente tirar isso como uma variável única. Mas a gente sabe que outras coisas podem estar colaborando. E quando eu fui fazer essa revisão de aula, remontar essa aula novamente, falei, caramba, tá vendo? Pequenas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, tem alguns plásticos, e aí esse politereflato de etileno, que é o PET, que eles falam que é um tipo de plástico, que está muito presente nas garrafas de refrigerante, de água, produtos de limpeza e farmacêuticos. Tem uma suspeita que podem levar a alterações no organismo em relação ao aumento um pouquinho do nível de estrogênio, e isso poderia eventualmente interferir, então, no desenvolvimento do risco de câncer de mama. Então, ainda pensar que muita gente fala do bisfenol, que são aqueles plásticos usados para tornar o plástico mais mole e que muitas vezes, quando aquecidos, liberam algumas substâncias que podem ser carcinogênicas, né? E aí eu acho que hoje, graças a Deus, algumas décadas para cá, o bisfenol vem sido regulado na utilização dos bicos de mamadeira, então a gente vê aquele muito escrito na venda das mamadeiras e dos bicos, o BPA-free, né? Mas quantas gerações não tomaram leite na mamadeira sem ter esse controle? E aí toda mãe, eu faço, né? Com os nossos filhos a gente faz de aquecer o bico da mamadeira para fazer esterilização, né? E quanto os nossos filhos poderiam estar sendo expostos, então, a esses carcinogênicos e talvez justificar um pouquinho mais o câncer de mama nessa população mais jovem. E aí eu lembrei, gente, eu carrego minha garrafinha de água todo dia para ir para os ambulatórios, e quando a gente pensa ainda no Covid, a gente fala, meu Deus, é melhor ser algo descartável para a gente ter menos risco de contaminar dentro de casa. Aí leva a garrafinha de água descartável e a gente esquece desses pequenos detalhes, para ver que no dia a dia a industrialização, a modernização, o fato de facilitar muito a nossa vida,
com esses descartáveis, também a gente tem que relembrar que podem estar levando a riscos para a gente. Então, isso me fez pensar novamente em carregar a minha canequinha de metal de água e reabastecer ela todos os dias. Além de dar menos poluição ambiental, a gente também poderia estar menos expostos a riscos. Outros tipos de plástico, quando a gente pensa nesses plásticos que a gente às vezes utiliza nos Tupperware, né? Não querendo fazer propaganda, mas esses plásticos que a gente armazena comida e coloca no micro-ondas, em geral não tem um componente que seja risco de câncer, tá? Geralmente é feito de polipropileno. Mas esse poliestireno, que é um outro tipo de plástico muito comum nos copos e talheres descartáveis, quando aquecidos podem também liberar uma substância que seria pré-cancerígena. Então, evitar de esquentar esses tipos de plástico, por exemplo, em micro-ondas ou em fogo para aquecer, tá? Então, a gente tem que lembrar que é difícil, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente está exposto de forma indireta. E quando a gente pensa em hormônio, aí a gente fala, puxa, e o anticoncepcional? E a terapia de reposição hormonal? Será que eles aumentam o risco de desenvolver o câncer de mama? Hoje existem estudos populacionais que demonstram que o anticoncepcional aumenta um pouco o risco de câncer de mama naquelas pacientes que estão em uso do anticoncepcional. E aí, a qualquer forma, seja ele aquela pílula combinada, seja a pílula só de progesterona, seja aquele de Mirena, seja o injetável mensal, seja o injetável trimestral, tudo que tem um pouquinho de hormônio, no momento que a pessoa está usando o hormônio para anticoncepção, ela está sujeita a ter um pouquinho mais de câncer de mama em relação àquelas pacientes que não usam. Mas se a gente for ver em relação a risco populacional, esse risco não é tão grande a ponto da gente banir o uso da anticoncepção hormonal. No entanto, a gente deve sempre considerar daquelas pacientes que a gente conseguiu identificar algum risco, por exemplo, uma biópsia com hiperplasia com atipia, teve mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, mesmo que na pós-menopausa, mas começou a procurar um pouquinho mais da família e não teve acesso ao teste genético, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de indicar esses métodos anticoncepcionais hormonais, né? Não é proscrito, não é que a gente tenha que suspender de todo mundo, mas a gente tem que considerar muito quando a gente indica. E a reposição hormonal da menopausa? Aí a gente fala, puxa, na hora que o climatério e a menopausa batem na nossa porta e que a gente venha experimentar um pouquinho algumas modificações que a gente tem na nossa vida, na nossa qualidade de vida, quando cai um pouquinho o nível de estrogênio endógeno, a gente pensa mais em realizar a reposição hormonal, né? Então, eu acho que eu já fui uma vez, logo que me formei, muito radical em não prescrever e até suspender reposição hormonal de paciente. Por quê? Isso eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente sabe que a reposição hormonal é feita com estrogênio e progesterona, é feita nas pacientes que estão na menopausa e que têm útero. Se a gente só dá o estrogênio, aumenta o risco de câncer de endométrio. Então, para as pacientes que não são esterectomizadas, a gente precisa dar estrogênio e progesterona como reposição hormonal. E geralmente é o estrogênio que faz toda a melhora da sintomatologia, das ondas de calor, das alterações de sono, alterações de humor, na qualidade da massa óssea, para tentar manter a qualidade de massa óssea, da lubrificação vaginal na hora de ter atividade sexual. Então, é o estrogênio que tem o ganho, mas a gente precisa usar a progesterona para evitar câncer de endométrio. Aí, alguns estudos começaram a sair a partir da década de 2005, 2010, demonstrando que quando a gente usa mais de 10 anos de estrogênio e progesterona na reposição hormonal, poderia aumentar um pouco o risco de câncer de mama, em até mais ou menos uns 30%. O que a gente explica? Primeiro, que não é toda paciente, né, que utiliza mais do que 10 anos que vai ter câncer. Então, a gente tem que tentar imaginar que aquela paciente que faz a reposição hormonal precisa fazer seus exames de controle ainda mais rigorosos. A reposição hormonal não é ela que vai fazer ter uma célula normal virar uma célula de câncer. Mas, se a gente tiver uma célulazinha de câncer na mama, a reposição hormonal é uma gasolina aditivada. Então, ela vai fazer com que cresça mais o tumor, né? Que geralmente se alimenta de estrogênio para crescer.
Então, na verdade, também acho que a gente não pode ser radical xiita, nem falar que a gente vai dar para todo mundo reposição hormonal, nem falar que a gente não vai dar para ninguém, mas a gente precisa selecionar bem os pacientes, primeiro, que vão ter benefício do uso, porque reposição hormonal, além do risco de câncer de mama, risco de câncer de endométrio, tem outros riscos que podem estar associados ao seu uso, então, avaliar bem se a paciente vai ter um benefício maior do que o risco, né? Para a utilização da reposição, e quando chegar a 10 anos, a gente fala, olha, a gente vai ter que sentar e discutir a relação. E aí? Aumentamos agora, a partir de agora, o risco de câncer de mama. Vale a pena manter a reposição? E aí, isso tem que ser particularizado para cada paciente. A gente não pode ter só um guia, um fluxograma que a gente fala, 10 anos, todo mundo 100. Mas a gente precisa particularizar porque a gente quer manter qualidade de vida. Só que a gente quer manter qualidade de vida com segurança. Mais uma vez, falar do diagnóstico precoce do tumor. O autoexame realmente não deve ser utilizado como a única ferramenta para a detecção do câncer de mama. Mas é importante a pessoa conhecer o seu corpo para, pelo menos, se aparecer alguma coisa diferente, uma área repuxada, uma nodulação, que isso venha a ser de um tamanho menor do que se é aquela paciente que não consegue, não se conhece, não conhece o seu corpo e não sabe, então, detectar as pequenas modificações. Então, o autoexame serve para isso, para a gente tentar conhecer nosso corpo e, nas pequenas modificações, sinalizar para o médico, geralmente é clínico, geriatra ou ginecologista, para, então, dar um start para fazer uma investigação adicional. A maior parte das vezes não é nada, é só uma glandulinha que às vezes fica inchada da mama, mas que merece uma investigação adicional para ter certeza que não é nada de risco, ou de ser um câncer inicial, ou de se transformar num câncer. O que a gente tem como bem consagrado, ou seja, que tem a comprovação no mundo inteiro que vai diminuir a incidência e a mortalidade por câncer de mama é a mamografia. Por quê? A mamografia detecta pequenas lesões antes de virar câncer, que são as pequenas microcalcificações, que o ultrassom não detecta, que a ressonância de mamas não detecta, por isso é um método que não pode ser substituído. Apesar da gente fazer aquela compressão da mama, que é bem dolorosa, e a gente que faz, e eu já faço todo ano a mamografia, eu sei que é desconfortável, o posicionamento, as técnicas precisam comprimir, porque isso diminui a quantidade de radiação que a gente faz por exame, porque aí a gente consegue ver o tecido da glândula com menor radiação e com mais nitidez. A gente procura as microcalcificações que não, em geral, não são câncer de mama, mas que podem ser uma hiperplasia com atipia, um carcinoma ductal in situ, que a gente trata, faz aquele tratamento medicamentoso preventivo e a pessoa fica curada, né? Nem desenvolve um câncer. E na eventualidade de ter algum diagnóstico de um câncer, seja na mamografia através de nódulos espiculados ou no ultrassom da presença de nódulos estranhos e suspeitos, a gente faz a biópsia e identifica, a gente sabe que tratar lesões pequenas e não palpáveis é melhor do que tratar tumores localmente avançados, ou seja, aqueles tumores que às vezes são enormes e acometem toda a mama e os gânglios da axila. Por isso a importância na detecção precoce do tumor. Lembrar que não tem idade para fazer o autoexame. Lembrar que as pacientes hoje, as pessoas hoje estão tendo câncer de mama mais jovens. Eu falei para vocês, 22, 28, 30 anos. Era um momento que todo mundo estava pronta para ser mãe, né? Para a gente estar começando a nossa carreira profissional, para a gente casar, para a gente ter filhos. E aí, às vezes, as meninas estão tendo câncer de mama. Então, não tem idade para começar o autoexame da mama. Homens também devem fazer um breve exame, de vez em quando palpar, ver no espelho se está tudo bem, porque apesar de menos frequente, o câncer de mama também pode acometer os homens. A frequência é de um homem para cada cerca de 200 mulheres diagnosticadas com câncer. Eu me toco. A importância em identificar não só as alterações, mas também conhecer o seu corpo, né? É o que a gente tenta divulgar para a população geral. E aí a gente realiza todos os meses. Se você menstruar ainda uma semana após a menstruação, quando a mama está menos inchada e menos dolorosa, e a utilização de substâncias que façam deslizar, sejam cremes, hidratantes ou sabonete, aumenta a sensibilidade da nossa sensibilidade tátil, então facilita a gente a palpar. Até a gente que é médico tem mais facilidade quando usa um creme hidratante, tá? Então é uma sugestão que eu dou. Uma semana depois da menstruação, todos os meses, com substância deslizante.
E se você não menstrua, ou porque usa um anticoncepcional contínuo, ou porque está na menopausa, lembra que uma vez por mês você se examina para ver se está tudo certinho. E o diagnóstico precoce é isso, diminui em 20% a mortalidade do câncer de mama, traz menos custos para tratamentos, não só para o governo, para a operadora de saúde, mas principalmente diminui os custos sociais, que a gente fala, em tirar você do trabalho, em você ter que se deslocar mais para tratamento, e reduz muito a morbidade relacionada ao tratamento. Então, a gente consegue poupar mais a mama, evitar ter que tirar a mama, evitar ter que tirar todos os gânglios da axila, fazendo o diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce é não ter medo, tá? Porque isso vai levar a gente a menor extensão do tratamento, menor necessidade de quimioterapia, porque não é todas as vezes que a gente precisa fazer quimioterapia, e isso significa a gente viver mais tempo e com mais qualidade de vida. E aí a gente tem que falar um pouco, eu vou falar rapidamente também daquelas pacientes que passaram câncer de mama. Então a gente viu tantas colaboradoras contando sobre o seu tratamento que são sobreviventes do câncer de mama. E como a gente precisa tentar trazer um apoio emocional para elas, porque todos os anos, quando vão fazer sua mamografia e ultrassom, morre de medo de ter recorrência de tumor, dos efeitos colaterais que poderiam estar inferidos ao tratamento. Então, a Paulinha falou da queda de cabelo, né, de eventualmente você ter que se afastar do trabalho, ficar mais enjoada, né, da gente se afastar do trabalho, então a gente tem que também pensar depois na retomada do trabalho, como vai ser, como é a sexualidade dessas pacientes, a fertilidade, porque afinal de contas as pacientes mais jovens estão sendo submetidas a tratamentos também, por exemplo, com quimioterapia com muita frequência, e pensar muito em qualidade de vida. Quando a gente pensa no emocional, é sempre ter na equipe médica e nos familiares que acompanham as pacientes nas consultas a confiança. Trazer essa confiança de que a gente vai passar por tudo isso e a gente vai conseguir levar a cura no final do tratamento, tá? Eu falo para todas as minhas pacientes que a nossa cabeça mexe com tudo. Ela não desenvolve o câncer de mama, porque ainda não temos o poder do nosso humor, do nosso status emocional, fazer aquela célula da mama virar um câncer, assim como a reposição hormonal também não. Mas o que a gente sabe é que todo mundo que tem uma célulazinha proliferativa de câncer de mama, se está deprimida, baixo astral, nuvenzinha em cima da cabeça, toda a nossa imunidade que combateria aquele tumor também, evitando com que ele não crescesse, vai estar aberta para qualquer tipo de desenvolvimento de doenças quando a nossa imunidade está baixa. Então, desde um herpes, de uma candidíase, até um câncer de mama crescer mais rápido. Então, é nesse fator que o fato da gente estar emocionalmente mais forte, ter a nossa família ao nosso lado, ter os nossos médicos do nosso lado nos apoiando, vão nos trazer mais força para conseguir vencer o tumor? Sim. Tá? Então, o apoio da família e dos médicos é fundamental. E lembrar que a gente pode tentar ajudar a parte emocional também, diminuindo alguns efeitos colaterais do tratamento. Por exemplo, quando a gente tira a mama, o fato da gente poder proporcionar às pacientes a reconstrução mamária ajuda a manter a autoestima. Então, é isso, graças a Deus, que a gente consegue via os cirurgiões plásticos que nos ajudam nos vários serviços que a gente tem aí no Vila Alpina, no Complexo Hospitalar de Sorocaba, trazer um pouquinho mais esse fato de poder fazer a reconstrução e tentar manter a autoestima da paciente, né? Diminuir um pouquinho esse fator de mutilação. Além do fato da gente saber que quimioterapia faz cair o cabelo, então os lenços, a peruca, a maquiagem, a gente fica sem cílios, fica sem sobrancelha, aprender a desenhar a sobrancelha com sombra, com lápis, tudo isso aumenta muito a autoestima e ajuda a gente a vencer melhor. A radioterapia às vezes traz alguns efeitos, algum desconforto local, um dolorimento, um cansaço, um enjoo. Então, quando as nossas pacientes reclamam disso, não é manha, é verdade, isso pode acontecer, estar ao lado delas vai fazer com que levem isso de uma forma muito melhor. A hormonioterapia também, aqueles comprimidinhos que muitas vezes por 5 anos em tumores receptor hormonais positivos a gente utiliza, podem levar a alguns efeitos colaterais, como ondas de calor, sintomas de menopausa, alterações de sono, e na sexualidade também, às vezes, tornar a vagina um pouco mais seca,
com dor na hora de ter relação. Então, tudo isso a gente precisa abordar e tentar melhorar e trazer o mais próximo do normal para a gente tentar voltar a ter uma vida normal depois que termina as principais etapas do tratamento do câncer de mama e está fazendo só a manutenção com hormonioterapia. Lembrar da fertilidade, como eu disse, hoje pacientes muito jovens estão fazendo o tratamento de câncer de mama, algumas descobrem isso durante a gestação, então a gente sabe que é importante fazer o diagnóstico, desconfiou, fazer o diagnóstico precoce, que infelizmente o que modifica um pouco a maior chance, eventualmente, de metástase ou de morte, que a gente demora a fazer diagnóstico nesse tipo de paciente, que a gente leva um tempo para desconfiar, então desconfiou, faça biópsia, tenha certeza de que não é nada. E a gente pode fazer muitos tratamentos durante o câncer de mama, quimioterapia, cirurgia, então que a gente pode tratar muito bem essas mulheres mesmo durante a gravidez. E que a gente pode ter gestação após câncer de mama. Eu sempre falo, a gente precisa conversar muito com o oncologista, ver qual é o melhor tempo e junto com o mastologista determinar, mas eu tenho algumas pacientes no nosso ambulatório que eu acompanho aí, graças a Deus, há mais de 13 anos, e que tiveram filhos depois. Atualmente eu tenho uma paciente que chama Beatriz, que vai ter bebê, vai ter a Isabela agora, após ter um sarcoma de mama que a gente operou numa correria, num sábado, que ela estava sangrando e quase em sepse por causa desse tumor da mama, sabe? Quer dizer, existe gravidez pós-câncer de mama, as pacientes ficam boas e curadas e vão aumentar a prole. E, às vezes, a discussão de congelamento de óvulos e embriões é importante, principalmente em pacientes que não tiveram filhos e ainda têm essa vontade de gestar depois do tratamento de câncer de mama, principalmente com quimioterapia. E aí lembrar que a gente está aqui para ajudar, né? Muitas pessoas não sabem o que é o médico mastologista que trata as doenças da mama, sejam benignas, malignas ou infecciosas, mas que vocês tem sempre a gente ao lado para a gente poder ajudar vocês e estar junto e tirar as dúvidas e mitos e medos, mas enfrentar, seja uma doença benigna, seja uma doença maligna, a gente sempre tem como ajudar e trazer esse tratamento de uma forma mais branda. Queria agradecer a todos vocês, esse é meu e-mail de contato. Eu sei que algumas vezes a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, então, eventualmente, o que tiver, vocês podem ter esse meu e-mail para a gente conversar um pouquinho mesmo após a palestra. Muito obrigada. Estou vendo aqui várias pessoas queridas, Daniele Bonadio, muitas pessoas aqui, o Alencar assistindo, muitas pessoas que assim, são muito parceiras com a gente, que se a gente consegue fazer um tratamento adequado, se a gente consegue fazer tudo certinho, é porque a gente tem essa ajuda de vocês por trás. Desde o pessoal da recepção, pessoal da direção, pessoal de enfermagem, auxiliar de enfermagem, radiologista, que eu não posso deixar de agradecer todo mundo, né, do CEDIS da vida, e a gente tem muito contato com o pessoal do Barradas, André, doutora, que nem eu estava contando da doutora Isabel, lá do AMI Lorena, que é uma parceria, eles são nossos olhos, assim como os patologistas são nossos olhos, também os radiologistas também são nossos olhos. Eu fico tão contente de ver tanta gente aqui participando. Muito obrigada, doutora. É isso, a senhora já está olhando aí no chat todos os agradecimentos, de fato, uma aula muito boa, muito interessante, muito ampla, uma perspectiva bem abrangente aí, a senhora trouxe muita informação, então, muito obrigada pelo conteúdo aí, pela discussão, pelo material, e está todo mundo encantado, então, você não tem nenhuma pergunta até agora. Olha, sempre tem uma pergunta. Eu também não tenho perguntas. Eu ia bem perguntar sobre a questão da questão do a Romênia risco. está aqui, lá de Caraguá. Tá todo mundo, legal, que gostoso. Exatamente. Tem muito algumas legal. pessoas que já se trataram, que eu estou vendo aqui com a gente, que estão acompanhando, que passaram por isso, que talvez não participaram dessa prévia que vocês fizeram, contando um pouquinho sobre como foi o tratamento, mas, puxa vida, olha, eu fico tão contente de ter, e é isso que eu falo para vocês, todo ano eu tenho que fazer, porque a gente pensa, principalmente a gente que é mãe, né, também não vou deixar de lembrar, mas que a gente pensa nos nossos filhos, e a gente, quando teve câncer, então, que nem a Paulinha falou do filho dela, a gente quer nossas crianças bem, então a gente tem que tentar fazer isso, tentar ter qualidade de vida, dar uma
um estilo de vida saudável para nossas crianças não ficarem obesas, não estarem comendo muito conservante. Isso vai fazer diferença, assim, sabe? Nos anos, no decorrer dos anos, e se Deus quiser diminuir um pouquinho essa incidência de câncer, que em geral está abrangendo bem a população, né? Muito. Não, é isso, é pensar o todo, né? É, o pensar um todo. O pessoal do Sediano em Caraguá, Todo Renata mundo. Malta, do Sapopemba. Todo mundo aqui agradecendo. Obrigada, Que doutora Adriana. gostoso. Muito obrigada aí Gente, por meu e-mail sempre compartilhar. está à vontade. A doutora Dani também, a gente sempre se coloca muito à disposição do que a gente puder Sim, ajudar vocês nas unidades, sabe? Eu e a Dani, a gente procura sempre estar em todas as unidades para ver, a gente brinca. A gente tem a matriz, mas as filiais têm que estar andando certinho. Então, a gente vai, a gente atende, a gente opera, a gente está em todas as unidades tentando ver o que a gente pode manter de uma forma mais adequada, tanto em relação ao atendimento como ao tratamento. Então, a gente sempre está realmente aberta para vocês, o que vocês precisarem, bater nossa porta lá, que a gente está para sempre tentar ajudar. Ainda mais faz muita vocês que são diferença. parte da casa, né? Isso aí. Faz muita diferença. Vocês sempre, desde o primeiro contato que a gente fez, ainda no final do mês passado, vocês colocaram super à disposição para falar sobre o tema, e é um tema muito importante, né? A gente, além de sermos todos profissionais de saúde, ainda somos uma força de trabalho de maioria feminina, né? Então, sim, eu faz vou todo falar das sentido. mastologistas, a gente tem uma equipe de 25 mastologistas, vou falar que 90% mulher, né? Da velha guarda que continua com a gente, doutor Fernando Caivano, doutor Mauro, que entrou agora também, que é um querido e que faz são homens e são da nossa equipe, mas a grande parte das mulheres hoje é mastologista, e não só no SCONSE. Então, eu faço parte aí da diretoria da Sociedade Regional de Mastologia Regional São Paulo, e a gente vê que hoje mastologia é quase uma profissão de mulheres. E aí a gente precisa se entender e se ajudar mais. Então, é verdade, quando a gente fala que batam na nossa porta, a gente está lá para ajudar, vocês sabem disso. O que precisar, a gente está para ajudar vocês ou a família. Maravilha. E a gente fica muito aliviado em saber disso. Com certeza eu não sou a única que fica aliviada ouvindo isso. Bom, gente, muito obrigada, doutora Adriana. Obrigada a todos que estão aqui com a gente no chat. O pessoal pediu para a gente passar novamente o vídeo, porque a gente passou bem no iniciozinho e o pessoal ainda estava entrando. Legal, fantástico. Então, eu vou passar mais uma vez, gente, o vídeo. É o segundo vídeo que a gente fez. Esse vídeo vai estar disponível para todas as unidades, aí divulgarem seus canais de comunicação. Tem unidades que tem TV, tem unidade que tem intranet, aí o pessoal pode disseminar o vídeo. É um vídeo com a participação das nossas colaboradoras, contando um pouco da sua experiência e dando aquele exemplo de força, de superação. É um vídeo de inspiração, assim. Inspiração e ensinamento. Obrigada a vocês, viu? Bom feriado, bom final de semana para vocês e a família. Ai. Passa um filme pela cabeça, sabe? Porque já se foram 2 anos e eu olho para trás e falo, caramba, eu dei conta. Eu via pingar a quimioterapia e eu falava, ali está a minha cura. Independente da gente estar debilitado, a confiança é a maior. Ela supera qualquer coisa, né? Eu entrei num canal de positividade mesmo, de otimismo, de acreditar que tudo daria certo. Já estava até contando com a minha peruca longa, né, loira, que eu ia balançar, eu nunca tive cabelo comprido. Oi, eu sou a Ana Maria Vieira, eu tenho 44 anos, ouvi assim do médico, né, realmente é um câncer e a gente precisa tratar. É assustador, mas também é um desafio. A gente, nesse momento que recebe o diagnóstico, você escolhe como vai encarar isso daqui para frente. Então, só tem 2 opções. A gente só consegue passar por isso de pé, com força, se esforçando para continuar, ou sofrendo. E eu decidi que eu não ia sofrer com isso. Confesso que foi assustador no primeiro momento, já que na minha família
não tinha nenhum caso de câncer. Eu fui o biscoito da sorte. Foi um susto, foi como se tivesse tirado o meu chão, né? Na época meu filho tinha 5 anos, eu me preocupei muito com ele, como que ia ser o futuro, que era incerto ainda, né? Eu não tinha detalhes ainda sobre o meu câncer. O tratamento começou, eu implantei um catéter, comecei a fazer as quimioterapias, a médica me avisou que eu ia perder meu cabelo. Antes mesmo de cair o cabelo, todo o cabelo, né, eu já raspei. E foi também uma das partes mais difíceis que eu tive que enfrentar, né? Eu vi a morte, eu posso dizer que eu vi a morte. Eu clamei por Deus, eu falei, Deus, eu tenho que fazer muita coisa ainda. E será que o Senhor vai me levar agora? Né? Eu ainda espero ajudar muitas pessoas. Eu tenho muitos ideais, mas eu sei que a vontade sua é suprema. Mas se eu tenho ainda uma chance para mim, eu espero que seja agora. Eu confiava muito no autoexame, né? Então, sempre tinha um autoexame, ia deixando mamografia para outro mês, para outro ano, né? E do grande aprendizado, de uma coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, o autoexame ele é super importante, a gente tem aí que tá fazendo mesmo, mas não deixar de lado a mamografia, o ultrassom, o acompanhamento médico. Então, o meu recado é que a gente pare com esse medo bobo de eu só vou procurar um serviço de saúde, um médico, se eu estiver sentindo alguma coisa, ou então eu prefiro nem saber, eu não quero descobrir. A gente tem que descobrir sim. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, é a nossa riqueza. Então, para a gente continuar fazendo tudo que a gente gosta, a gente tem que estar com a saúde boa. Existe cura, mas depende muito da gente também, né? Às vezes sente algo diferente, depois eu vou. E esse depois, às vezes pode ser tarde, né? O meu desejo é que as pessoas procurem sempre manter em dia os seus exames de mamografia, ultrassom de mama, se for necessário, enfim, tendo acompanhamento médico e não só confiando, não tenho nada, o autoexame não deu nada, é tudo tranquilo. Então, que tenha essa consciência, né? Câncer, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social, ele não escolhe profissão, ele pode acometer qualquer pessoa. A gente tem muitos casos diferentes aqui no hospital. Então, não feche os olhos. Não feche os olhos. Não ignore. Não finja que não é com você. Faça seu autoexame. Procure seu médico. Faça os exames necessários, os exames de rotina. Se cuida, porque a gente nunca sabe onde ele vai aparecer. E ignorar, deixar para lá ou ter medo não vai ajudar em nada. Quanto mais cedo descobre, mais fácil é o tratamento. Oi, eu sou a Paula, eu venci o câncer de mama. Você também pode vencer. Ame-se. Cuide-se. É isso aí, pessoal. Uma grande lição aí pra gente, uma tarde de muito aprendizado. A doutora Adriana colocou aqui no chat para todo mundo, agradecendo, nós que agradecemos pela brilhante explanação sobre o tema. Muito obrigada, doutora Adriana. Obrigada a todos que estiveram conosco. A gente está encerrando a programação online do Outubro Rosa. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente. Muito obrigada, pessoal. Uma ótima tarde a todos. Obrigada, boa tarde.